É mentira. Então, tenha comunhão, congregue, tenha uma vida com Jesus e com a igreja. Amém? O que eu quero trazer para a gente hoje, é uma palavra que está bem forte no meu coração. Eu tenho pensado muito, em especial nessa última semana, sobre esperança. Não me pergunte por quê. Talvez essa semana é muito interessante. Eu fiquei sem internet um tempinho, porque a energia está virando uma coisa de maluco. E aí eu voltei a assistir TV aberta depois de muitos anos. Porque lá em casa a gente não tem TV aberta. É muito difícil. Lá em casa fica ou o YouTube ou o Netflix lá aberto e cada um assiste o que quer e tudo mais. E aí vendo o jornal eu percebi que nada muda. E que na verdade, né, os motivos para que nós nos assustemos, eles só aumentam. Então essa semana, por exemplo, já não basta, tá tudo perigoso, um monte de gente assaltada, pai mata filho e tudo mais. Agora do nada tem uma onda de calor que está todo mundo preocupado. Meus irmãos, eu estava vendo uma reportagem. O Rio de Janeiro chegou à sensação térmica de 58 graus. Meu irmão, a física explica alguma coisa sobre isso? Deve explicar, né? E dá para ficar vivo em 58 graus, assim, de boa? Não dá, né? Não teria morrido o Rio de Janeiro inteiro. Mas eu vi gente fazendo de verdade um vídeo que colocou uma frigideira na rua. Não sei se vocês viram esse vídeo, e fritou um ovo. E aí tudo isso aumenta o lastro de preocupações que nós vamos recebendo. Não obstante a isso, nós gostamos, nós cristãos, entenda a minha palavra. Uma vez eu fiz um texto sobre isso. Nós temos uma espécie de uma esquizofrenia escatológica. Essa esquizofrenia escatológica faz com que a gente sempre queira pegar qualquer motivo para falar, é agora que ele volta. Não, agora, não, o calor 58 morrendo, eu falei que é o fim. Querido, é claro, a gente está muito mais perto do fim do que no começo. Então, tudo gera uma tensão. E é interessante, porque eu já falei que um bom teste de fé é você perceber o quão preocupado o irmão está com o fim dos tempos. Porque o crente que está muito preocupado, alguma coisa tem. Porque se você estiver de boa, se é o fim, se é o meio, se é o começo, não vai mudar nada. Concorda? Estou pronto. Estou pronto para morrer. Estou pronto para Jesus voltar. Eu quero? Não. Imagina, começando o namoro agora, Jesus volta. Sempre tem aquela oração, fala assim, Jesus, eu sei que o Senhor está às portas, mas já esperou até agora, aguenta um ano. Né? Imagina quem está com um casamento marcado. E esses assuntos, eles começam a gerar um ambiente um pouco complexo para a gente. Um ambiente onde o nosso caminho começa a ficar um pouco estremecido. E o que eu quero trazer para a gente hoje é uma equação ou uma receita que nos ajuda a viver a vida como ela é. Que nos ajuda a entender que o cristianismo tem muito mais sentido quando a gente vive a essência. E aí, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. E nós leremos apenas um verso, Romanos 12, 12. Onde Paulo nos dá aqui a receita, ou a equação, para uma vida mais tranquila. A minha versão diz assim, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Como ele é pequeno, vou ler de novo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Deixa eu dar um pouquinho do pano de fundo para você entender o que está acontecendo. O propósito de Romanos, do livro da carta de Paulo aos Romanos, era encorajar os crentes aqui de Roma a partilharem sua compreensão e ministério do Evangelho como meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante deles e de suas necessidades relacionais entre si. O livro de Romanos, ou a igreja de Roma, é uma igreja que ela vai se iniciar entre cristãos judeus, que nessa época estão ali, e
depois, por volta de 46, é quando Cláudio, o imperador Cláudio, ele tem problema com aqueles judeus que estão em Roma, e ele dá uma lei, ele decreta uma lei que aqueles judeus fossem expulsos de Roma. E provavelmente isso acontece porque tinha uma questão de fé. Cláudio não gostava das polêmicas que eram geradas em relação a Cristo. Por volta do ano 54, Cláudio morre. Com isso, o decreto cai automaticamente. E aqueles judeus voltam a ter acesso a Roma e se unem a uma igreja que até então, nesse momento, já é uma igreja que tem muito mais gentios. Mas o povo volta a aparecer e ser liberado. Porém, uma década depois é onde o bicho pega. Porque uma década depois, por volta ali de 64, começa uma das piores perseguições da igreja. A perseguição que foi gerada por Nero. E aí começa todo aquele movimento de perseguição bruta. Quando a gente olha para o livro de Romanos, que é o livro que muita gente chama de o Evangelho segundo Paulo, nós dividimos Romanos de uma forma que vai te ajudar a entender. No capítulo 1 ao 11, Paulo ele aborda toda a parte do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, como prova da misericórdia de Deus. E aí ele começa a tratar sobre esse sacrifício que devemos oferecer a Deus, como prova de gratidão a Ele. Até o capítulo 11, o que Paulo trata é a questão de doutrina. É o ensinamento, é aquilo que é ser cristão. Quando a gente avança, Paulo começa com uma coisa muito bonita, porque ele entra a partir do 12, ele passa da teologia para a vida, ou do ensino ao dever. O F.F. Bruce, ele tem uma fala muito interessante. Ele diz que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela ensina para que seja transferida para a prática. Ou seja, Paulo ensinou, e a partir do capítulo 12, Paulo começa a ensiná-los na questão prática. Ele começa a mostrar uma exposição e na sequência ele vai dizer para que aquilo serve. Ou seja, nós estamos diante de uma carta que mostra que uma vida transformada tem um bom alinhamento na relação com Deus, na relação consigo e na relação com o outro. E aqui, quando a gente olha para o contexto, é muito interessante você se aprofundar. Por quê? Porque tem mais, de novo, tem coisas que eu sou um pouco repetitivo, eu sei, mas é porque eu preciso dizer. A gente aprendeu o Evangelho de uma forma muito deturpada, na maioria das vezes. A gente aprendeu que Evangelho é sinal só de bênçãos, é sinal de tranquilidade, a partir de agora não se tem mais problemas, e é mentira. É só você ver o que os cristãos estão passando desde que eles existem. A perseguição existe desde que o cristianismo nasce. Quando a gente olha para esse contexto, Paulo já ensinou, já gerou teologia, mas agora ele está indo para uma questão de vida na prática. E veja, se Paulo está ensinando isso no livro de Romanos, é porque ele estava ensinando isso para a igreja de Roma. Ou seja, a igreja primitiva já precisava de ensinos basilares para entender o cristianismo. Porque se a gente não entender as bases do cristianismo, dificilmente a nossa fé vai ter sequência. O que eu quero trazer hoje é justamente essa receita, esse movimento que Paulo ensinou para Roma, em um simples verso que ajuda a fazer com que a nossa vida seja mais leve. Irmãos, a gente precisa lutar para que o cristianismo seja levado a sério, não no sentido de só dar errado. Você já percebeu que o crente gosta disso? Crente bom é crente que está passando por aperto? Não. O aperto faz parte, mas ter uma vida firmada em Jesus nos ajuda a ter uma vida boa. Sim ou não? Ajuda. Então o que eu quero trazer para a gente é, baseado nesse verso, as 3 dicas que Paulo está dando para a igreja de Roma, nesse contexto todo que eu já falei, de perseguição, de crente judeu sendo expulso, de gente sangrando porque confessava Jesus. Qualquer dia eu vou trazer aqui, eu não sei se você conhece a essência da história, Uma vez eu comentei sobre isso, nos 3 cultos atrás, que nós temos muita cisma com sinais que a gente não conhece. Mas, por exemplo, o sinal de fazer a cruz é desse tempo aqui. A gente critica esse sinal
Porque a gente diz assim, isso é coisa de católico. Você não sabe de nada. Não é. Esse sinal, ele é empregado porque a perseguição nessa época era tão grande, pasmem, mas um dia a gente se aprofunda, mas só para você entender. A perseguição era tão grande que os cristãos criaram um jeito de se identificar. Então, quando eles chegavam um de frente para o outro, qual que era o medo? Era você estar diante de um perseguidor, então eles paravam um de frente para o outro e fazia. Se o outro respondesse, uhul, glória a Deus. Se o outro fizesse uma cara de, oxi, ele sabia que ali ele estava correndo risco. Não obstante a isso, talvez você não conheça, mas sabe aquele outro sinal que a gente gosta, que é o do peixinho? Esse a gente gosta. É da mesma época. O sinal do peixinho é porque, diante do primeiro sinal, para ser identificado, teve muita gente já imitando e refutando. Eles criaram um outro sinal, que era, um vinha com o pé e fazia a primeira parte do arco e saía. O outro vinha e completava o desenho para o outro lado e formou o famoso peixinho que a gente conhece da história. Então a gente está diante de um tempo que não é mil maravilhas. Porque quando você não conhece a Bíblia, você tende a pensar que quem estava na Bíblia só se deu bem. Quando você se aprofunda na Bíblia, você vai perceber que quem escolheu servir a Jesus se dá bem ao olhar espiritual. Mas tem grandes riscos de pagar um alto preço no olhar humano, desde que o cristianismo existe. Aí tem gente que olha para isso e fala assim, ai credo, então não quero ser crente. Pois é, não é sobre querer ser. É algo tão incrível que é maior do que a minha escolha. É algo tão... Porque vamos ser sinceros, numa sã consciência, o mundo chama a gente de louco não é à toa. É ou não é? Você está aqui domingo de manhã, maior calor, seu condomínio tem piscina. Você tem uma casa na praia. Não é normal. Não é normal, mas, para quem já entendeu porque a fé já pegou o coração, a gente está surfando a melhor onda que existe. A gente está vivendo o melhor tempo que existe. E nada tira isso do nosso coração. Amém, igreja? Amém. Então eu quero trazer esses 3 conselhos de Paulo, dando uma aprofundada nele, para que a gente entenda essa equação de uma vida simples. E a primeira delas é, alegrem-se na esperança. Queridos, o que é esperança? Segundo o dicionário bíblico, é confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. O William Hendrickson, que é um teólogo que tem uma teologia de Romanos muito bonita, ele diz que a esperança da salvação futura estimula a alegria presente. Aliás, numa extensão tal que os filhos de Deus são até mesmo capazes de pacientemente resistir em meio à aflição. Quando nós temos certeza, quando a esperança está no nosso coração e nós sabemos que Jesus vai cumprir o que Ele fez, mesmo em meio às lutas, nós temos alegria. Porque essa alegria na esperança é muito interessante. Veja, em uma conta mais simplista, uma das coisas que geralmente nos dá alegria é olhar para tudo que foi feito ontem. Então tudo que Jesus já fez nos dá alegria. Amém, igreja? Nos dá alegria baseado em quê? Na fé. Eu tenho fé, porque você estava na crucificação? Você viu? Você viu Jesus ressuscitando? Ele tocou na tua mão? Não, eu tenho fé, que tudo aquilo é verdade. Mas a segunda parte dessa conta é a expectativa no que será feito amanhã. E o nome disso é esperança. Ou seja, nós precisamos ligar o nosso coração e entender que a nossa alegria é por conta de tudo que já está garantido. A nossa alegria é porque já deu certo em Jesus. Muitas vezes os crentes são passados por loucos por isso. Porque o que alimenta a nossa alegria não é o noticiário, não é a economia. Você precisa disso para ser feliz? Se a sua fé estiver abalada, precisa. Por isso que eu estou falando, meu irmão, o problema não é assistir a um noticiário. O problema é onde a sua fé está firmada. Porque o mundo que não tem Jesus, por que esperar coisa boa? Não tem como. Ai, você percebeu? O dólar subiu muito. Mas eu queria levar meus filhos para Disney. Meu irmão, o Hopi Hari está ali. É bem parecido. Quer melhorar um pouco? Beto Carreiro. Ó que legal.
Não está tão bem? Ali em Itaquera tem um parquinho que está ali há uns 60 anos. Se não caiu até agora, não vai ser com teu filho que vai cair. Ah não, caiu umas 3 vezes, eu lembro. Aliás, a última vez que caiu, eu lembro do noticiário, era um gordinho no brinquedo. Eu olhei e falei assim, os gordinhos não podem nem brincar à vontade. A gente sofre. Mas isso não tira, não pode roubar a nossa alegria. Nós precisamos entender que existe dentro de nós algo que deriva da certeza de que um dia tudo estará resolvido pelo próprio Jesus. E olha que interessante, essa nossa alegria, talvez você diga assim, para mim isso é muito difícil. Mas eu quero te lembrar que em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, existe lá dizendo, o próprio Paulo escrevendo para a igreja de Gálatas, que a alegria é um fruto do Espírito. Ou seja, é algo deliberado do próprio Deus para a gente. Está lá, está no pacote. O pacote da salvação gera alegria. Você vai se lembrar de Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrem-se no Senhor, outra vez direi, alegrem-se. A gente nasceu para ser feliz em Jesus, meu filho. Por quê? Porque nós temos a esperança de que um dia tudo vai dar certo. E ponto. Nós precisamos nos lembrar do Salmo 28, verso 7, que diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, a nossa alegria é por uma esperança de que tudo já deu certo. Ou como gostam de dizer, o Billy Graham tinha essa frase, se não me engano: fiquem tranquilos porque eu já li a Bíblia até o final, e no final vai dar tudo certo. Essa semana nós recebemos aqui, na sexta e no sábado, o encontro da Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e região. Foi sexta o culto, e sábado foi o dia inteiro até até 1 e pouco da tarde, as assembleias e tudo mais. Rapaz, e o pastor Nelson Pacheco pregou na sexta, e ele contou um exemplo que eu pirei. Eu falei, como eu quero falar de esperança, eu vou usar essa historinha. Que história bacana. E a história diz que tinha um casal de namorados. E esse casal de namorados, o namorado ligou para a namorada e falou assim: olha, amor, vamos sair para jantar? Eu vou passar aí às 7 da noite e vou te levar para jantar. Ela falou, tá bom. 6h30 ela começou a se arrumar. Ah não, mulher, né? 4h30 ela começou a se arrumar. Se arrumou, daí ficou toda preparada e tudo mais. Deu 7 horas, ela estava pronta. Cadê o namorado? Nada. 7h10. Nada. Ela já começou a ficar impaciente. Cadê esse imbecil? 7h20. Nada. Ela falou, tenho certeza que ele esqueceu de mim. 7h30, nada. Está aprontando. O traste está aprontando. 7h40, bip. Chegou um infeliz. Já desce. Mulher sabe esconder quando está brava, né? O bico bateu na porta quando ela chegou. Sentou no carro, brava. Ele, nossa amor, me atrasei, me perdoa, vamos jantar? Ela falou, vamos, né? Ele falou assim, eu pensei em te levar na padaria dos meus pais. Ela pensou, 7h40 eu vou na padaria. Foi na padaria. Chegou na padaria e falou assim, amor, o que você quer comer? Hoje tem coxinha, tem fatia de pizza, tem bauruzinho e tem o melhor, enroladinho de salsicha. E ela pensou, que desgraça de vida é essa? Terminaram de comer, eles moravam numa região de praia, e ele falou assim, amor, agora que a gente já comeu, vamos passear na praia. Ela falou, passear na praia? Eu vim de salto nessa desgraça. Quem passeia na praia? Uma história feia, ruim, não é? Mas agora eu vou contar ela de um outro jeito, com um acréscimo. O namorado ligou para a namorada e falou assim, amor, vamos jantar junto hoje às 7? E ela falou, vamos. Por volta ali das 5, uma amiga ligou para ela e falou assim, menina, você não sabe quem eu vi na joalheria. Ela falou, quem? O seu namorado. Ele comprou 2 alianças.
aliança. 2 alianças de ouro linda, para um noivado lindo. Certamente essa noite ele vai te pedir em casamento, amiga. Ou melhor, migles. Que mulher quando está com frescura inventa os nomes. Ela fez, meu Deus, que lindo. Começou a se arrumar. Deu 7 horas, nada. Ela estava pronta. Deu 7h10, ela falou assim, ai tadinho, deve estar corrido o dia dele. 7h20, nada. Ela pensou assim, esse trânsito da cidade não ajuda, meu amor. Tadinho. 7h30, nada. Ai, será que aconteceu alguma coisa? Será que o pneu furou? Ai, tadinho. 7h40 ele buzina, ela desce a escada como? Chegou! Aí ele, meu Deus, que recepção calorosa. De repente, ela entra no carro, ele fala, amor, estava pensando em te levar na padaria dos meus pais. Ela fala, não acredito! Que saudade da tua mãe! Será que vai ter bolovo? Quibe, porque hoje eu estou a fim de comer uma fritura. Chega na padaria dos pais, ela é a pessoa mais feliz. Ela come o que tem, não tem problema. E quando ele fala assim, amor, bora dar uma voltinha na praia, ela fala, só se for agora. Porque meu sonho é tirar o sapato, pôr ele aqui no ombro e andar na praia descalço com o homem da minha vida. Não é a mesma história? O que muda? É a esperança que foi gerada. Percebe? Quando ele contou essa história, eu falei, é isso. E aí sabe o que eu fiquei me lembrando? E como Deus quando Ele quer falar comigo, Ele fala, eu vejo isso nos meus filhos. Eu vi isso ontem à noite. Ontem à noite a gente veio para o encontro de casais, e junto com um povo aí que está chegando, a gente estava com muito assunto, e quando a gente está com assunto a gente quer saber. Eu fechei a igreja ontem à noite junto com o Marcelão. Chegamos em casa à tarde, só que meus filhos estavam no pique. E eles, não pai, porque a gente tem que assistir um filme e tal. Eu falei, filho, não dá, vai dar meia-noite. Ah pai, mas um filme em família todo... meus filhos são muito chantagistas. Eles querem assistir um filme, eu falo não, mas um filme em família é tão legal. Com o papai, ver filme com o papai é tão... Eu falo, vocês acham que eu sou otário, né? Olha como eu consigo. Eu falei assim, se você não dormir e descansar, amanhã você não consegue ir para a igreja. Meu irmão, meus filhos são crentes. Eles falam, então tá bom pai. Você percebe? Quando a gente está com o viés alinhado, a alegria na esperança é apenas uma consequência. Então, meu irmão, talvez essa tristeza esteja prolongada no teu coração, porque você se esqueceu da promessa que já foi feita para a tua vida. Jesus vai voltar e vai resolver todos os nossos problemas um dia. Amém, igreja? Segunda coisa dessa receita é, seja paciente na tribulação. E aqui, aquele povo já havia passado por grande perseguição. Eles mal sabiam que era só o começo. Eles mal sabiam que Cláudio parecia mal, até que Nero surgisse. Ou seja, eles estão lendo algo, ouvindo algo, que prontamente eles colocariam em prática. Porque se você não entender e não for paciente, você não vai conseguir perceber que o dia mal faz parte. Ser paciente na tribulação é evitar que um problema gere 2. Porque você já tem a tribulação. A falta de paciência diante da tribulação faz com que você tenha 2 problemas. Ou seja, toda tribulação é passageira. O que Paulo está escrevendo para a igreja é, tenham calma. E de novo, se você for em Gálatas e olhar para o texto do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, paciência também está no combo que a gente recebe. O nosso grande problema é que nós precisamos cuidar dessa geração onde tudo é para ontem, inclusive as dores. A dor faz parte, a tribulação, a perseguição. O que a gente precisa é entender que existe um tempo, e passando por esse tempo, a gente consegue resolver. Olha que interessante, a palavra é a mesma, não há, a ortografia em nada muda. Mas paciente também é a palavra que a gente usa para quando a gente está doente no hospital. Olha que interessante. E quando a gente está doente no hospital, o que a gente precisa aprender, ainda que a força? É que é o tempo da gente simplesmente chegar num lugar e esperar. Não depende da gente praticamente para nada. O que depende? É do médico, é do enfermeiro, é do próximo exame. Então ser paciente, quando a gente está no hospital, está querendo dizer assim, agora só deita aí,
espera. Porque nesse momento, você não pode fazer nada. Nós precisamos entender que a tribulação faz sim parte da jornada, mas esperar no Senhor pacientemente faz com que a gente não transforme a vida numa tragédia. Porque, irmãos, eu vou repetir para que você não esqueça: todos nós passaremos por tribulações. Todos. Não é sobre quem é mais crente e menos crente, todos. Porque se você acha que tribulação tem a ver com fé, você vai ter que explicar a vida de Paulo. Paulo é ateu. Não é. A tribulação faz parte da jornada. O detalhe é o que eu faço com ela. A falta de paciência gera esse problema excessivo. Salmo 27:14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Tem hora que tudo que a gente vai poder fazer é esperar, é ter paciência. É aquela fase da vida que se faz: Jesus amado, apenas espere no Senhor, para que as coisas ao seu tempo se resolvam. Amém, queridos? E a última coisa dessa receita: persevere na oração. Tiago falou aqui, quando o Tiago começou a ministrar, na verdade, eu já tomei até um susto, porque eu não falei para ele que eu ia pregar. E o Tiago falou sobre o porquê que a gente canta essa música, sobre o porquê que a igreja é incrível. É simplesmente porque Jesus é o dono dela. Não é por causa do louvor, não é por causa do pastor, não é por causa do espaço. A gente aqui apenas tenta fazer com que ele realmente seja o dono dela, para que intervenções humanas não mudem isso. Mas o que eu quero destacar nesse ponto final é que as duas primeiras ações, elas são derivadas do fruto do Espírito. Ela vem diretamente do próprio Deus para nós. Só que agora Paulo apresenta a nossa parte para que isso aconteça. Paulo vai trazer agora essa questão: você quer ter uma constante alegria? Você quer ter alegria, quer ter bastante paciência e tudo mais? Você precisa orar. Irmãos, nós oramos pouco. Perseverante é aquele que não desiste. Perseverante é aquele que não para. Perseverante é aquele que está sempre pronto. A gente só vai conseguir viver os dois pontos de cima se a nossa vida for uma vida de constante oração. Sem constante oração, nem alegria, nem paciência serão possíveis. Sabe por quê? Porque a oposição que vem da parte do mundo, as dúvidas de dentro, seriam uma prova forte demais. Aliás, uma prova que mexeria com a nossa estabilidade. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós falamos com o Senhor, tudo muda. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Mateus 7:7-8, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ou 1 Tessalonicenses 5:17, orem sem cessar, orem continuamente. Não parem de orar. Talvez o abalo que a gente esteja sofrendo nos dois primeiros é porque o terceiro não está sendo bem executado. O quanto a gente tem falado com o Senhor sobre as nossas dores, por exemplo. O quanto você tem feito do processo de oração aquilo que ela deveria ser, que é uma conversa. Ô Senhor, estou tão triste hoje. E ver o que o Senhor tem para você naquela tristeza. Às vezes é sentir uma paz que excede todo entendimento. Às vezes, dependendo do teu nível de intimidade, você ouve o Senhor. Mas sem oração, como é que a gente vai ter vida? A dica final do que Paulo está dando é assim, sejam perseverantes. Meu irmão, se Paulo está usando a palavra perseverante, é porque desde aquele tempo a oração já não era uma coisa tão assim fácil. Eu já vi pessoas comentando aqui, eu gosto sempre de falar sobre isso. Eu aprendi com o tempo, que tem o tempo de oração sim, aquele focado, mas eu aproveito muito os tempos do meu dia para falar com o Senhor. Dirigindo, às vezes trabalhando, todo momento é tempo de orar. Para entender, porque é orando que você vai ter o refrigério, é orando que você vai lembrar, porque veja, orar é um sinal de fraqueza e nós somos fracos. Orar é chegar no Pai para dizer o que está acontecendo. Orar é pedir ajuda. Nós precisamos entender que esse processo dessa receita de Paulo, existem coisas que a gente quer demais, alegria e paciência.
mas aquilo que está confiado nas nossas mãos a gente não faz, orar. Então por vezes a gente está culpando Deus por coisas que a gente não está pedindo, não está fazendo. E quando pede, pede errado. No dia da tribulação, para que você tenha paciência, ore ao Senhor e peça ajuda. Está difícil, está puxado, ore ao Senhor e peça ajuda. Está faltando paciência. A tribulação chega, você já se perde. Você já fica nos nervos. Ore e peça ajuda. Porque talvez o que está faltando é nesses processos de oração, você se lembrar que o noivo já comprou a aliança e já está vindo para o encontro. E talvez você diga, será que ele não vai chegar? Tá tarde. Ao lembrar que ele está vindo para o casamento, você tenha mais tranquilidade para viver a jornada da vida. Amém, igreja? Para concluir, alegria, paciência e oração é uma boa receita para que os nossos dias sejam mais leves e mais proveitosos. Mas talvez você chegou aqui desesperado com alguma situação específica, vivendo uma fase horrível. Talvez você não tenha mais encontrado motivos para se alegrar. Talvez a tribulação sempre que bata a porta faça com que você já queira desanimar de tudo. E talvez você parou de orar. Talvez você ora quando está aqui no culto. E talvez nem ora. Porque fechar o olho não quer dizer que está orando. Porque tem gente que olha de olho aberto, não tem problema. O que eu quero encerrar dizendo para você é que esse Jesus que a gente crê, que Paulo já nos ensinou em Romanos até o capítulo 11, tudo aquilo que ele fez para nos resgatar, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que gerou vida e vida em abundância sobre nós, ele é especialista em recomeços. Então, eu não trouxe essa mensagem para acusar quem está triste, você que está triste na esperança. Eu não trouxe essa mensagem para acusar quem está sem paciência na tribulação. Não, não, não. Eu trouxe essa mensagem para te lembrar que Jesus continua prontinho para ouvir e tratar os nossos corações. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero encerrar orando por você. Feche seus olhos. Como eu falei, talvez faz tempo que você não ora. Talvez você está no automático da fé. Enquanto você está de olho fechado, eu queria te dar a oportunidade de orar entre você e Deus aí. Talvez você tenha reconhecido que não está tendo muita alegria porque a sua esperança está abalada. Fala para Ele: ah, Jesus, eu deixei minha esperança abalar, e agora que ela abalou eu não consigo mais encontrar alegria. Talvez você tenha percebido que está faltando paciência. E aí, talvez você também esteja tentando me responder aí no seu subconsciente: é, Brunão, mas haja tribulação na minha vida. Meu irmão, faz parte da jornada. A garantia não é de uma vida sem tribulação, é de uma vida cheia da presença dEle. É Ele contigo todos os dias, no dia bom, no dia mal. É Ele sorrindo porque você trocou de carro, mas chorando também porque você acabou de dar PT no seu carro. E Ele está junto. É isso que Ele tem para proporcionar para a gente. Mas você só vai conseguir viver a intensidade de muitas coisas quando a oração não for mais opcional na tua vida. Quando Ele ouvir o teu coração. Quando não houver mais média entre você e Jesus. Então eu queria te dar esse tempinho. Fala com Ele aí agora. Talvez Jesus, ao ouvir a tua voz nessa oração, diga: sabe o que? Estava com uma saudade de você. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia a tua voz assim, com o coração quebrantado mesmo. A voz que vem não é da garganta, do diafragma, mas a voz que vem do coração. Nossa, que bom que você está aqui. E talvez vai ser agora que você vai conseguir falar para Ele: pois é, Jesus, eu demorei para perceber isso. E estou aqui agora, cheio de tristeza,
cheio de dor, entendendo que tem mais motivo para desistir do que para seguir. E eu tenho certeza que você vai ouvir nessa manhã: eu estou e estarei contigo todos os dias da sua vida. Você vai ouvir dele: lembre-se que no final eu vou voltar e já está tudo resolvido. Apenas aguente firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que um dia ele falou. Aproveite esse tempo para falar com ele. Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu reino. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por esse culto, pela forma que o Senhor tem ministrado os nossos corações. Quero te pedir por aqueles que chegaram aqui sem alegria na esperança, impacientes na tribulação e deixando de perseverar na oração. Que nessa manhã eles possam ouvir a sua voz, a tua palavra, e possam se render na tua presença dizendo: ah, Jesus, eu entendi. Aquilo que o Senhor já me deu, além de não fazer uso, eu não uso também aquilo que só depende de mim. Jesus, que possamos orar mais, no dia bom e no ruim. Que possamos esperar mais no Senhor. E lembrar que o Senhor é um Deus especialista em recomeços. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por ser tão amoroso, gracioso, misericordioso. E é uma alegria ter sido encontrado pelo Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, bom domingo e até de noite, se Deus